Olá, meus queridos, sou o professor Júnior, professor de matemática. Vamos continuar com um conteúdo de geometria analítica onde agora? Vamos entrar no ponto médio, tá? Ponto médio de um segmento. Bom, quando a gente fala em ponto médio, vamos pensar assim, ó, é a metade. Tá aí? Show? Vamos pegar um segmento comigo. Seja o segmento PQ. Vamos determinar o ponto médio desse segmento. Bom, se eu estou determinando o ponto médio, eu tenho que ter as coordenadas do ponto P, vamos dizer assim, do ponto inicial, e as coordenadas do ponto Q, tá? O ponto final. O ponto médio é exatamente o ponto que divide o segmento ao meio. E para determinar o ponto médio, é só determinar o x do ponto médio e o y do ponto médio. É só determinar as coordenadas do x e o y. Como? Barbada. É mesmo, é? Para determinar as coordenadas do ponto médio, é só trabalhar com a média aritmética entre o x1 e o x2 e a média aritmética entre o y e o y2. Daí nós determinamos as coordenadas do ponto médio. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Mas tem uma aplicação muito importante de ponto médio. Que aplicação é esta? A mediana. A mediana de um triângulo. Bom, determine o comprimento da mediana em relação ao vértice B. Quando eu falo em mediana, eu tenho que dar relação em relação a um vértice, ou vértice A, ou vértice B, ou vértice C no triângulo. Nesse caso, vamos determinar a mediana em relação ao vértice B do triângulo ABC. O exercício nos deu os três vértices. Lembram do vídeo passado? Na geometria analítica fica sempre mais fácil o desenho. Vamos desenhar. Está aí o nosso plano cartesiano. O vértice A, vértice B e vértice C, vamos determinar o nosso triângulo. Aí vem a pergunta, o que é mediana? Tá, e agora, como é que eu vou determinar a mediana? Não sei. Não. Guardem, a mediana é o segmento que parte de um vértice até o ponto médio do lado oposto. Nice. Como eu estou procurando a mediana do vértice B, a mediana, em primeiro lugar, como ela é um segmento que sai do vértice até o ponto médio do lado oposto, em primeiro lugar eu vou determinar o ponto médio do lado oposto. Como eu quero a mediana do vértice B, eu vou determinar o ponto médio dos vértices A e C. Como é que eu determino o ponto médio? Usando a fórmula do ponto médio. É a média aritmética dos valores de x e a média aritmética dos valores de y. Está aí o ponto médio, menos 2 e menos 2. Como é que eu vou traçar a mediana? A mediana é um segmento que sai do vértice até o ponto médio do lado oposto. Qual é a pergunta do exercício? O comprimento da mediana. Tá, mas e aí? Como é que eu vou calcular o ponto médio? Desculpa. Como é que eu vou calcular o comprimento da mediana? Observem comigo o desenho. Vocês perceberam que esse comprimento, na verdade, é a distância entre dois pontos? É a distância entre o vértice B e o vértice M? Sim! Então é bem simples. Para determinar o comprimento da mediana, é só usar a fórmula da distância. Substituindo os dois pontos com calma. Quais dois pontos? É os pontos que vocês estão calculando a distância, que é o ponto B e o ponto M. Substituindo a fórmula, vocês acabaram de calcular o comprimento da mediana, raiz de 61. Show de bola? Então, nossa aula de hoje envolveu ponto médio e uma aplicação muito importante do ponto médio. Que aplicação é essa? No cálculo para determinar a nossa mediana de um triângulo. Meus queridos, show de bola, um super beijo, um forte abraço, professor Júnior. Ó, não esquece, curte aí, viu? Até mais!